Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar a probabilidade. Nós vamos continuar o nosso estudo aí de análise combinatória, na verdade, aplicando o que já foi estudado, um novo conceito, que é o conceito de probabilidade. Tá? Nessa parte da matemática, nós vamos estudar como medir as possibilidades de algo acontecer. Em outras palavras, qual é a chance de alguma coisa ocorrer, tá? E aqui eu coloco alguns exemplos, como jogos de loteria, do lançamento de um dado, lançamento de uma moeda, o jogo do bingo. Ou seja, são situações, o lançamento do dado, o lançamento da moeda também, são situações que a gente age, mas não sabe o que vai acontecer, né? E aí a gente quer saber qual é a chance de cada coisa acontecer. E na aula de hoje a gente vai estudar isso. Vamos lá então. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de problemas, de enunciados, de cenários em que esse tipo de cálculo vai acontecer. Tá? Eu vou ler aqui para vocês alguns. No lançamento de um dado, qual a probabilidade, qual é o número, né, que está relacionado à chance de se obter na face superior o número 2? E se essa mesma pergunta tivesse relacionada ao número ímpar? Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter na face superior um número ímpar? Um número menor do que 3? Né? Qual é a chance? O que é mais provável de acontecer? Sair um número 2? Sair um número ímpar? Esse tipo de raciocínio que nós vamos ter na aula de hoje. Aliás, nós vamos ser capazes de ter no final da aula de hoje. No lançamento de uma moeda, qual a probabilidade de se obter cara na face de cima? Você pode obter cara ou coroa, né? É por aí, por esse pensamento. Qual a probabilidade de eu ganhar o prêmio acumulado da loteria nesta semana? Tem uma probabilidade, é o cálculo de chances. Por exemplo, acertar todas, num bingo, acertar todas os números da cartela que está aí na tela de vocês. Esse tipo de coisa que a gente vai aprender a calcular. Bom, para a gente poder entrar no assunto, nós precisamos dominar alguns assuntos, uma teoria básica, tá? Alguns tópicos, tá? Alguns conceitos básicos. Entre eles é o experimento aleatório. O que vem a ser experimento aleatório? É um experimento, né? Experiência é todo experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso. Por exemplo, o lançamento de um dado não viciado, no caso, a gente observa a face obtida na face superior. Qual é o número que vai ser obtido ali? A gente não sabe, mas a gente sabe quais são os possíveis casos que pode acontecer. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos na mão do acaso. Né? No lançamento de uma moeda também não viciada. O que não é não viciada, ou moeda, ou dado perfeito? É quando ele não está manipulado pelo fabricante para que tenha uma porção de massa maior numa parte do objeto, para que aquela parte fique voltada para baixo, né? Ou seja, para que realmente o acaso seja respeitado, mas dando chance a cada ponto daquele. E a gente vai ver que nome a gente dá esses pontinhos. A extração de uma carta do baralho comum, com 4 naipes, 52 cartas, em que se observa o naipe da carta retirada, no caso, né? O naipe, ou o número também, ou o símbolo, tá? Então, o experimento aleatório é isso. É o experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso. Se for algum dado viciado, a gente vai ter que manipular a conta para poder dar os valores justos a cada caso,
ok? Espaço amostral. Então a gente está vendo, eu escrevi ali teoria, mas são os conceitos básicos do estudo da probabilidade. Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, por exemplo, aqui, no lançamento de uma moeda não viciada, a gente pode ter o resultado cara ou resultado coroa. No lançamento de um dado, nós podemos ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que são as 6 faces do dado, né? E aí está exatamente isso aí. O que é o mais importante aqui é que a gente já está começando a registrar um determinado número. Vocês estão vendo aqui que eu sublinhei de vermelho? Pois bem, nós vamos indicar esse conjunto, tá? Que é espaço amostral, pela letra grega maiúscula ômega. Tá? Então, sempre que nós utilizarmos, ou eu escrever aqui esta letra, eu estou falando sobre o espaço amostral, que é o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento aleatório. No caso do lançamento da moeda, nós temos dois possíveis resultados, que é sair cara ou sair coroa. Eu indiquei aqui, ó, cara pela letra K e coroa pela letra C. Quantos elementos eu tenho nesse conjunto aqui? 2, né? 1, 2. Então, número de elementos do ômega é 2. Já no lançamento de um dado, eu tenho as 6 faces do dado. Daí eu vou ter número de elementos de ômega, ou seja, número de elementos do espaço amostral é 6. Isso aqui é muito importante, tá? O cálculo, observem que eu contei, né? Eu contei quantas faces tem no espaço amostral do dado, eu contei quantas faces vai ter na moeda, serão 2, estou contando. E o que nós vimos em análise combinatória foi o que? Contar elementos de conjuntos. Então, a análise combinatória, em algum momento da aula de hoje, nos exercícios que os meus alunos farão, terá o que? Análise combinatória, ok? Bom, mas vamos prosseguir. Um exemplo de espaço amostral com análise combinatória. Olha que interessante. Suponha que um dado seja lançado 2 vezes. Pegou o dado, lançou. Pegou o dado, aí pegou de novo, registrou o que encontrou, pegou o dado, jogou de novo. Foi lançado 2 vezes sucessivamente. E seja observada a sequência de números obtidos nas faces voltadas para cima. Bom, o que a gente... Olha aqui, ó. Olha para essa tabela aqui que eu coloquei. Esse primeiro aqui é do primeiro lançamento. Então, nesse primeiro lançamento eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né, como resultado. Aí eu pego o dado, lanço pela segunda vez. Posso obter os mesmos resultados. Então, os resultados totais, o número total de resultados, é dado por cada par ordenado obtido aqui, ó. Onde o primeiro lançamento eu tive número 1, o segundo eu tive número 1, o primeiro eu tive número 1, o segundo eu tive número 2, o primeiro eu tive número 3, o segundo 4, o segundo eu tive número 3. Bom, pelo princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, o que a gente tem? A gente vai ter, primeiro, que o ômega vai ser todos esses pares ordenados aí, tá? Que nós obtivemos, aliás, pela tabela. Agora, quantos são? Vamos lá. O número de elementos do ômega vai ser... Gente, quantos são os resultados possíveis para o primeiro lançamento? São 6 resultados possíveis, né? Do 1 ao 6. Então, 6 resultados possíveis. E quantas opções de resultado eu vou ter no segundo lançamento? Perdão, aqui é segundo lançamento. 6 também. Daí, 6 vezes 6, 36. Tá? Então, aí a gente já está usando o princípio fundamental da contagem para encontrar um número aí, ok?
Vamos agora ao evento. Nós já conhecemos o espaço amostral, que é todos os possíveis registros do experimento aleatório. Agora nós vamos pegar o evento. O que vem a ser o evento? O evento vai ser qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, por exemplo, num problema em que você tem 20 bolas de mesma massa e mesmo tamanho, enumeradas de 1 a 20, uma pessoa com os olhos vendados retira uma bola dessa caixa. Qual vai ser o espaço amostral desse problema? Bom, o espaço amostral vai ser o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 18, 19 e 20. Quantos elementos eu tenho nesse espaço amostral? Eu tenho 20 elementos, do 1 até o 20. Isso é o espaço amostral, todos os possíveis resultados, tá? Agora vamos aos possíveis eventos que podem ter, ou seja, subconjuntos de ômega. Ao evento, a bola sorteada contém um múltiplo de 4. Quais são os múltiplos de 4 entre 1 e 20? 4, 8, 12, 16 e 20. Temos então um submúltiplo de ômega. O conjunto B contém um número formado por 2 algarismos. Na verdade, está faltando até aqui o número 10, tá, gente? É o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora, a bola sorteada conter um número natural menor ou igual a 20. Observe que, nesse caso, esse subconjunto vai ser igual ao espaço amostral. Por quê? Os números que estão no espaço amostral são os números naturais menores que 20, até o número 1, né? E, enfim, então esse, no caso, o subconjunto é o próprio espaço amostral. E no conjunto D, aliás, no evento que eu chamei de D, a bola sorteada contém um número formado por 3 algarismos. Ora, dentro dessa caixa com 20 bolas, tem alguma bola com um número com 3 algarismos? Não tem. Só tem com um algarismo e alguns com 2 algarismos, né? Então, como não tem elementos, é um conjunto que não tem elementos, a gente diz que é um conjunto vazio. Ok? Agora, tomando esses dois conjuntos aqui, eu tenho uma observação a fazer com relação aos eventos. A gente diz que quando o evento coincide com o espaço amostral, ou seja, o evento é um conjunto igual ao conjunto do espaço amostral, a gente diz que é um evento certo. Por quê? Você vai ter um resultado. Se você apostar nessa premissa e for retirar a bola lá da caixa, aquela bola sempre vai estar no seu espaço amostral, no seu evento, né? Porque o espaço amostral da pessoa é igual ao evento dela. Agora, então é evento certo. A gente chama de evento certo, tá? Quando acontece isso. Agora, quando o evento é um conjunto vazio, que foi o caso do subconjunto D, a gente diz que ele é um evento impossível. Por quê? Primeiro que é um conjunto vazio, né? E qualquer bola que for retirada dali, ela não está no evento que a pessoa definiu, né? Então nunca vai ter um resultado favorável, nunca. Por isso que a gente chama ele de evento impossível, ok? Bom, eu falei agora de experimento aleatório, espaço amostral e evento. Nós agora vamos calcular o número da probabilidade, né? Porque a probabilidade é um número, né, que a gente vai converter para porcentagem em algum momento, que vai ser agora no caso, tá? Vamos lá. Primeiro, a probabilidade tem todo um raciocínio até chegar aqui, tá, gente? Mas eu estou apresentando logo para vocês a fórmula, tá? A probabilidade de ocorrer um determinado evento é dada pela razão entre o número de casos favoráveis, que são os casos que nos interessam, ou seja, é o evento, tá? O número de elementos do evento, e o número de casos possíveis, que é o total de casos que a gente chama de espaço amostral. E essa fórmula que é apresentada aqui pra gente, tá?
Vamos ao exemplo? No lançamento de um dado, perdão, de uma moeda, qual é a probabilidade de se obter cara na face voltada para cima? Vamos lá. Gente, eu prefiro começar listando ou contando o número de elementos do espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral aqui é 2. Por quê? Porque o ômega é um conjunto formado pelos elementos coroa e cara, ok? Agora, eu vou chamar isso aqui de evento A, tá? O nosso evento A, o que vai rolar no nosso evento A? Obter cara na face voltada para cima. Então, é um conjunto unitário, né? Ou seja, o número de elementos do conjunto A é 1. Ora, então a probabilidade do evento A ocorrer vai ser o número de elementos do evento sobre o número de elementos do ômega, que vai ser 1, que é o número de elementos de A, sobre 2, que é o número de elementos do ômega. Beleza, encontrei a probabilidade. Ensinei vocês a encontrar essa fração, essa razão, né? Divide agora 1 por 2 e multiplica por 100. Você vai encontrar 50%, tá? Perdão, botei 30, né? É 50%, tá? Calma, o que eu fiz? Calma, vou ensinar vocês. Você pega o 1 e divide por 2, dá 0,5. Aí você pega o 0,5 e multiplica por 100. Isso vai dar o 50%, tá bom? Então, divide os elementos da razão, multiplica esse resultado por 100 e aí você vai encontrar a chance em porcentagem, tá bom? Qual é o resultado certo? A fração ou a porcentagem? Ambos. Mas eu preciso ensinar vocês a fazer os dois, porque, enfim, em algum vestibular pode acontecer a razão ou a porcentagem, ok? Bom, vamos continuar com alguns exemplos. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter na face voltada para cima um número de pontos menor do que 5? Bom, é um dado só, então a gente não tem muito problema, tá? Eu vou direto aqui para o número de elementos do evento. Então, o número de elementos do evento, perdão, eu gosto de fazer primeiro o número de elementos do ômega, né? Bom, o número de elementos do ômega são as faces do dado, né? E o número de elementos do evento são, vamos lá, um número de pontos menor do que 5. Então, vai ser o 1, o 2, o 3 ou 4. Então, nós temos 4 possibilidades. Bom, fazendo a probabilidade do evento A, vai ser o número de elementos de A sobre o número de elementos do ômega. Isso vai ser 4 sobre 6. Quem quiser simplificar antes de dividir, pode. Vai ficar 2 terços, né? E aí, a gente tem, fazendo a divisão, eu vou colocar aproximadamente 66,6%. Ok? De novo, faz a divisão de 1 por 3, depois multiplica por 100 e faz a aproximação. Já no lançamento de dois dados, agora são dois distinguíveis um do outro, tá? Porque se eles forem iguais, a gente pode até considerar uma outra situação, mas nesse caso eles são diferentes. Qual é a probabilidade de que a soma dos pontos das faces voltadas para cima seja igual a 5? Vamos lá, vamos começar pelo número de elementos do ômega, porque é o total. E às vezes a gente usa o total para poder resolver o problema também, depois. Mais uma vez, aliás. Vamos lá, gente. Então eu quero agora dois dados, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o princípio fundamental da contagem de novo. Aqui eu vou colocar as possibilidades do primeiro dado. E aqui eu vou colocar as possibilidades do segundo dado. Ora, quando você lança, você joga os dois dados. O primeiro, ele tem 6 faces, então são 6 possibilidades dele me dar um resultado. E o segundo também.
Então aqui eu tenho 36 resultados possíveis do lançamento de 2 dados. Agora vamos fazer o raciocínio do evento. Só que antes da gente colocar quantos elementos eu tenho no evento, nesse problema é melhor a gente listá-los, tá? Listar o conjunto evento. Então vamos lá. Se eu colocar, se eu sortear o primeiro dado com 1, o do lado vai ficar com 4, porque eu quero somar 5. Então, 4. Bom, se eu colocar 2, eu vou ter então o outro 3. Se eu tiver um dado com 3, eu vou ter outro com 2. E se eu tiver um dado com 4, eu vou ter outro com 1. Bom, daqui, quantos pares ordenados desse eu tenho? 4. Então, o número de elementos do meu evento vai ser 4. E aí, a probabilidade do eventual ocorrer vai ser... Gente, vocês já sabem que é o número de elementos de A sobre o número de elementos de ômega, né? Então, vai ficar 4 sobre 36. Simplificando por 4, eu tenho 1 nono. Dividindo 1 por 9 e multiplicando por 100, eu tenho 11,12% aproximado. Tá bom? Agora vamos prolongar um pouco aqui, a teoria do cálculo da probabilidade, porque tem umas propriedades importantes. Bom, o evento certo, a probabilidade do evento certo é igual a 1. Por quê? Porque como você tem todos os elementos do evento são todos os elementos do espaço amostral, então, com aquilo que eu falei agora há pouco, qualquer número que for ser sorteado de uma caixa vai dar o resultado esperado, porque todos os elementos do espaço amostral são elementos do evento. E analogamente, só que o contrário, quando não tem nenhum elemento do evento que esteja lá no espaço amostral, ou seja, esse evento é vazio, né? A gente diz o que? A gente diz, por ser vazio, a probabilidade é 0. Por isso é impossível. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? E uma observação muito importante, que é uma propriedade muito importante no cálculo de probabilidade, não efetivamente para a gente aqui no nível mais básico de probabilidade, mas ela ajuda a, por exemplo, você fez um cálculo de probabilidade de porcentagem. Isso aqui, na verdade, gente, quando ele coloca 1, a gente está falando que está trabalhando com 100%, tá? E aqui com 0%. Então, quando eu falo o número, a probabilidade do número compreendido entre 0 e 1, é porque ela é uma fração com denominador. Ou o denominador 0, perdão, ou o numerador é 0, ou o numerador é menor que o denominador, ou o numerador e o denominador são iguais, tá? Nunca vai ter uma fração que o numerador seja maior que o denominador. Se isso acontecer, você fez conta errada. E aí, quando você for fazer a divisão e multiplicar por 100, o que vai acontecer? Você vai ter um número maior do que 100%. Vai ter um número maior do que 1 na divisão, multiplicando por 100 vai ter um número maior que 100%. Tá? Porque esse número é compreendido entre 0 e 1, ou seja, a porcentagem de chance é de 0 a 100, não passa de 100, não passa de 1, tá ok? Fiquem muito atentos com isso. E nesse caso aqui, é o que a gente chama de evento complementar. O que vem a ser evento complementar? Você tem um evento, sei lá, no lançamento de um dado, o evento é ter número menor do que 3. Então, a probabilidade é para sair o número 1 e o número 2. Qual é o evento complementar de sair um número menor do que 3? É sair um número maior ou igual a 3. Aquele que são os elementos que não estão no evento anterior. Entendeu? Então, essa probabilidade, como é o complementar da outra, e o total é 1 de probabilidade, você faz 1 menos a probabilidade conhecida. Eu estou falando por alto assim porque vai ser pouco utilizada em problemas imediatos. Se aparecer alguma situação, a gente faz de novo a citação nos exemplos resolvidos, nas aulas, nos exercícios, tá bom?
Mas lembra que uma coisa é complementar da outra, ou seja, se um evento é complementar ao outro, eles não têm interseção. Não tem eventos unitários, elementos que estejam nos dois eventos ao mesmo tempo, tá? Por outro lado, quando você junta os dois eventos, você encontra todo o espaço amostral. Vamos lá. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de que o resultado seja? Primeiro, a gente está vendo que tem um exercício com vários itens. Nesse caso, ele vai ter o mesmo espaço amostral. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o número de elementos do espaço amostral vai ser, lançamento de um único dado perfeito, então são 6, né? 6 elementos no espaço amostral. Ok. Número par. Ora, quantos números pares a gente tem? Eu vou chamar esse evento de evento A. Número de elementos do evento A vai ser o quê? O número 2, o número 4 e o número 6. Então, o número de elementos de A é 6. E aí a gente vai ter o quê? Que a probabilidade do evento A ocorrer vai ser... Perdão, gente, aqui é 3, né? Que eu falei 2, 3 e 6, eu acabei escrevendo 6. Mas aqui é 3. 3, que é o 2, 4 e 6. Então vai ficar 3 sobre 6, dividindo esse trem aí, multiplicando por 100, você tem 50%. Um número primo, vou chamar esse cara aqui de evento B, para não ficar igual ao de cima. Quantos números primos a gente tem nesse experimento aleatório? O número 2, o número 3 e o número 5. Então, novamente, nós vamos ter 3. E aí, a probabilidade de sair um número par nesse evento... Perdão. A probabilidade de sair um número par vai ser igual à probabilidade de sair um número ímpar. Coincidentemente, tá? Agora, de sair o número 3, você vai chamar esse evento de C. Bom, de sair o número 3, mas é só um número, né? Então, a quantidade de elementos nesse evento é 1. E aí, a probabilidade desse evento ocorrer vai ser o quê? Vai ser de 1 em 6, né? E aí, a gente tem o quê? Quando você divide 1 por 6 e multiplica por 100, né? Você vai encontrar 16,6666666, eu arredondei para 67%. Aqui é aproximado, tá? É o igual com o tio. Bom, agora um número menor do que 3, vou chamar de evento D. Então vai ficar número de elementos de D vai ser número menor do que 3, 1 e 2. Então só tem dois números. Então vai ficar 2. A probabilidade desse evento D ocorrer vai ser número de elementos do evento, 2, sobre o número de elementos do espaço amostral, 6. E aí você vai ter o quê? Quando você pegar o 2 e dividir por 3, você vai ter 33,33333333. Então eu paro aqui no 3 e coloco um aproximado aqui para ficar bonitinho. Agora, um número menor do que 1. Esse evento é aqui, ele vai ser o quê? Bom, vai ser 0, né? O número de elementos desse evento é 0. E esse conjunto E é um conjunto vazio. Como o número de elementos do conjunto E é 0, eu já vou fazer aqui, ó. A probabilidade do evento E ocorrer vai ser 0 também. E você pode colocar 0, 0%. Nesse caso aqui não faz diferença nenhuma. Agora, o número menor do que 7, eu vou chamar de evento F. Ora, número menor do que 7 não são os números do dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o número de elementos do evento é 6, mas o número de elementos do espaço amostral também é 6. Bom, o que vai acontecer? A probabilidade do evento F ocorrer vai ser de 6 do espaço amostral do evento sobre 6 do espaço amostral, que é igual a 1, que é igual a 100%. O que a gente fala? O que a gente aprendeu hoje? A gente diz que P de E, na verdade né, é o evento impossível, porque a sua probabilidade de ocorrer é 0. E o F a gente chama de evento
certo, porque ele tem 100% de chance de ocorrer. Tá ok, gente? Ah, temos ainda mais alguns exercícios aqui. Eu fui porque me perdi. Bom, continuando. Considere todos os números naturais de 4 algarismos distintos que são possíveis, né? Ah, não, que é possível formar. São não, tá certo. Que é possível formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo um deles ao acaso, qual é a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7? Primeira coisa que eu acho mais fácil é calcular o número de elementos do espaço amostral, tá? Não é um número formado por 4 algarismos, eu vou colocar 4 espacinhos aqui para fazer o princípio fundamental da contagem. Você pode fazer por arranjo simples também, tá? Mas eu vou fazer por permutação, por princípio fundamental da contagem, vai ficar mais fácil. Bom, na primeira casinha aqui, quantas opções eu tenho para escrever o algarismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 opções. Só que como eu quero números com algarismos distintos, eu vou sempre ficar subtraindo um elemento aqui. Então vai ficar 6 menos 1, 5. 5 menos 1, 4. Menos 1, 3. Eu não vou multiplicar agora, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Como eu vou fazer uma divisão, tá? Eu vou colocar eles numa razão, numa fração. Eu não vou colocar sempre porque eu posso cancelar. Ao invés de fazer multiplicar e encontrar um número muito grande, depois ficar dividindo grande por grande, eu faço essas brincadeiras. Então vamos agora ao evento, vou chamar de evento A aqui, tá? De novo, 4 algarismos, né? Só que no primeiro algarismo e no último algarismo, a gente já tem umas restrições, porque ele tem que começar por 3 e terminar por 7. Ora, se ele começa por 3 e termina por 7, eu só tenho uma opção na primeira casa e uma opção na última casa. Feitas essas escolhas, quantos números me restam? Perdão, quantos algarismos me restam? Já que eu já usei o 3 e já usei o 7, vai me restar o 1, o 4, o 8 e o 9. Me restam, então, 4 elementos. Então, eu tenho 4 opções para cá. E a partir do momento que eu registrei um número aqui, eu tiro esse da jogada e ficam só 3 opções. Daí, o que vai acontecer? A probabilidade do evento A ocorrer vai ser o número de elementos de A, 4 vezes 3, porque vezes 1 não preciso escrever. E o número de elementos do espaço amostral, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Olha o 4 aqui, ó. Olha o 4, 4, 3 e 3. O que é que me resta embaixo? Quer dizer, o que é que me resta em cima? O número 1 e embaixo 30. Fazendo a divisão e multiplicando por 100, a gente vai ter aproximadamente 3,3%. Ok? Agora, a coisa ficou um pouco mais difícil, tá? Um pouquinho mais difícil, mas isso é importante. No lançamento simultâneo de 3 moedas, agora nós temos 3 moedas perfeitas, distinguíveis, ou seja, não são idênticas, né? Qual é a probabilidade de serem obtidas pelo menos 2 caras? Pessoal, antes de tudo, vamos fazer o número de elementos do espaço amostral? Vamos lá. São 3 moedas, né? Então eu vou fazer assim, ó. Quando eu jogo 3 moedas, as 3 aparecem ali na minha frente, cada uma no seu lugar, né? Até porque elas são diferentes. Mas por exemplo, a primeira moeda, quantas são as possibilidades de resultado para aquela moeda? 2, cara ou coroa. Então na primeira moeda são 2 opções. O que acontece é a mesma coisa na segunda, o que acontece é a mesma coisa na terceira. Isso aqui é igual a 8. Ponto. Agora, desses 8 resultados, a gente vai para o evento. O evento é obter
pelo menos 2 caras nesse sorteio. Então, olha só, eu posso ter num resultado com 3 moedas, uma cara e 2 coroas, 2 caras e uma coroa e 3 coroas, né? Bom, o que eu vou fazer aqui? Com pelo menos 2 caras, eu só quero os casos em que não tenha, quer dizer, que tenha 2 caras, entendeu? Ou 3 caras. Então eu vou fazer assim, ó. O evento A vai ser o conjunto, aqui eu vou listar para a gente poder contar. O conjunto dos elementos com, por exemplo, resultado, pelo menos 2 caras. Então, cara e coroa, cara, coroa, cara e coroa, cara, cara. 2 caras. Agora eu quero com 3 caras. Por quê? Porque 3 caras entra, o resultado 3 caras entra no hall de opções do evento de pelo menos 2 caras. Você vai ter pelo menos 2 caras ali. Então, as 3 caras aqui. O que a gente tem? Que o número de elementos de A é 4. 1, 2, 3, 4 resultados possíveis. Então, a probabilidade desse evento A ocorrer vai ser 4 em 8. Dividindo isso e multiplicando por 100, temos 50%. Agora, qual é a probabilidade de ser obtida exatamente 2 caras? Olha só, olha aqui, ó, a gente tem esse resultado aqui. 2 caras, 2 caras, 2 caras. Aqui, esse último exemplo, são 3 caras. Ele quer exatamente 2 caras. Exatamente. Não pode ter mais nem menos. Bom, então eu já tenho o número de elementos aqui de B, né? O número de elementos de B vai ser o quê? Vai ser 3. São esses 3 ali que eu marquei de amarelo. O número de elementos do espaço amostral já está bem definido. Então, a probabilidade desse evento B aqui ocorrer vai ser o quê? 3 em 8, né? Fazendo a divisão e multiplicando por 100, a gente vai ter exatamente 37,5% de chances de este evento ocorrer, ok? Se você tiver alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E os meus alunos do terceiro ano, por favor, entre em contato comigo caso tenha alguma dúvida no vídeo e façam os exercícios da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ela tenha sido proveitosa. Deixe seu like, que é muito importante para mim. Se você gostou. Se você não gostou, não vou te obrigar a colocar like aqui, né? Mas enfim. E até a próxima videoaula. Fiquem na paz e se cuidem.